O Êxodo e a conquista, como descritos na Bíblia, são analisados por sua construção literária e os objetivos ideológicos que moldaram essas narrativas ao longo do tempo. Os patriarcas, incluindo Abraão, Isaque e Jacó, são examinados para compreender a formação da identidade do povo de Israel, refletindo tanto uma história familiar quanto uma profunda reflexão filosófica. A pesquisa arqueológica sobre a historicidade de figuras bíblicas, como Abraão, enfrenta desafios, considerando que muitos arqueólogos também eram teólogos que buscavam validar a fé por meio da história. Albright sustentou que certos detalhes, como nomes pessoais e registros de aquisição de terras, podem ser encontrados em documentos da Mesopotâmia do segundo milênio a.C., reforçando assim a conexão histórica. A hipótese amorita, proposta por Albright, sugere que os patriarcas eram nômades pastorais que migraram para Canaã durante uma época de colapso urbano, influenciando as tentativas de localizar historicamente esses personagens. Enquanto isso, a visão original de que a cultura urbana de Canaã colapsou rapidamente foi contestada. Evidências mais recentes sugerem um declínio gradual, impulsionado por crises econômicas locais, e não apenas por invasões externas. O período que se estende do final do terceiro milênio até a Idade do Bronze Médio evidenciou uma coexistência de sociedades nômades e sedentárias, sem grandes cidades. A evidência arquitetônica indica que a população local se manteve ao longo do tempo. Teorias relacionadas à Era dos Patriarcas indicam que eles viveram em uma sociedade urbana avançada, marcada por cidades fortificadas. A arqueologia, juntamente com textos bíblicos, mostra a interação entre nômades e urbanos. A análise dos nomes e práticas sociais dos patriarcas revela paralelos com outros textos do Oriente Próximo do segundo milênio, sugerindo que os costumes da época não eram limitados a um único período histórico. Benjamin Mazar argumentou que o texto das histórias patriarcais contém referências que indicam um conhecimento profundo dos reinos filisteus antes da monarquia em Israel, sugerindo uma inserção tardia nesse texto. A domesticação de camelôs, assim como seu uso nas narrativas patriarcais, revela um contexto histórico posterior, indicando que as narrativas podem ter sido influenciadas por realidades comerciais mais recentes. As histórias de Jacó e Labão simbolizam as relações conturbadas entre Israel e Arão, refletindo tanto a rivalidade militar quanto a conexão entre os povos da região. A descrição das interações entre Jacó e Labão destaca a formação de fronteiras entre os povos, simbolizando a divisão territorial entre Arão e Israel, evidenciada em Gênesis 31. Os conflitos entre Israel, Judá e seus vizinhos orientais, como Amon e Moabe, são evidentes nas narrativas patriarcais, refletindo rivalidades históricas significativas. A legitimação das relações políticas entre Edom e Israel é apresentada através da caracterização de Jacó e Esaú, contrastando suas naturezas e papéis na narrativa bíblica. Judá, inicialmente isolado, cresceu em poder e população após a queda do Reino do Norte, tornando-se um centro significativo na região, especialmente após o século VIII a.C. A figura de Abraão é fundamental, pois ele representa a conexão entre as tradições do Norte e do Sul, fortalecendo a narrativa de unidade entre os israelitas ao construir altares em locais importantes de ambos os reinos. Após o exílio, a necessidade de reunir a comunidade de Eúda em torno do templo refletiu um desejo de esperança e identidade, similar ao período monárquico de Judá, ambos enfrentando desafios comuns com vizinhos hostis. A localização das tumbas dos patriarcas em Hebrom reforça o apego dos israelitas à sua herança, simbolizando a continuidade da tradição ao longo das gerações. A origem de Abraão na cidade cosmopolita de Ur destaca a importância cultural e histórica do povo de Israel, conferindo um prestígio significativo a seu pedigree cultural. A narrativa do Êxodo pode ter sido utilizada para transmitir uma mensagem de esperança aos judeus em tempos difíceis, proporcionando uma conexão emocional com o passado. O Êxodo é interpretado como uma resposta ao cativeiro babilônico, no qual os hebreus encontraram um reflexo de sua própria situação, moldando a compreensão histórica dos eventos. As escavações arqueológicas revelaram dados que apoiam a narrativa bíblica da conquista de Canaã, evidenciando a destruição de cidades associadas à invasão israelita. O surgimento de Israel antigo é visto como um processo cíclico de sedentarização e integração de povos locais, desafiando a ideia de uma conquista militar unificada. A figura de Josias é utilizada como um novo Joshua, simbolizando a luta e a integração dos israelitas durante o expansionismo, refletindo a necessidade de adaptação e estratégia política. A história dos gibeonitas ilustra como os descendentes assimilados foram integrados ao povo de Israel, refletindo as transformações sociais e políticas ocorridas no século VII. As narrativas dos patriarcas e do Êxodo são recontadas com uma perspectiva que atende aos fins ideológicos dos autores, ressaltando a importância da tradição e da memória coletiva.